presença do Senhor. Enquanto o irmão estava aqui ministrando, o Senhor me levava em Coríntios, 2 Coríntios 7:9, onde diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento, do qual ninguém se arrepende. Porque verdadeiramente ninguém se arrepende, irmãos, de renunciar à própria carne, se alistar no exército de Cristo, sem olhar para trás. Em Lucas, o Senhor nos faz lembrar não de Abraão, de Moisés, mas ele fala da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, que quando olhou para trás estava ali com seu coração, irmãos, apegado às coisas do mundo. Grande a batalha. Antes de vir para cá, estava meditando ali em Lucas, no capítulo 14, quando Jesus estava com uma grande multidão. Ele falava os versículos a qual o irmão falou agora há pouco. Aquele que não amar menos pai, mãe, esposo, marido, irmãos, irmã, e a própria vida por amor de mim, de maneira alguma pode ser meu discípulo. E aquele que não renuncia a tudo quanto tem, aquele que não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E esse é o espírito do Evangelho, irmãos. Entenda bem, esta luta, a qual temos que nos revestir das armaduras celestiais, vai muito além de uma luta contra um vício de droga, um vício químico, a qual o Senhor nos resgatou, porque cada um que estávamos aqui e que veio aqui na frente hoje dar o seu testemunho, pude ver um filho pródigo falando, a qual eu também fui um filho pródigo. E Deus que sonda coração, esquadrinha o pensamento, conhece o íntimo de cada um e da onde cada um foi arrancado. E a gratidão, a qual já tem sido falada hoje, não pode ser maior do que a gratidão de estarmos aqui agora, no hoje, tendo a oportunidade de confessarmos a Jesus com toda a nossa maneira de viver, que Ele é o nosso Senhor. Diz a palavra que não há como habitar dois senhores. Ou amarás um e detestarás o outro, ou amarás um e menosprezarás o outro. Não tem como fazermos a nossa vontade e ao mesmo tempo a vontade do Senhor, irmãos. Entenda bem o preço do discipulado, que a palavra diz: aquele que não renuncia à própria vontade é algo muito mais além do que uma luta carnal contra um vício. A palavra diz que o coração do homem brota todas as impurezas, todas as mentiras, os adultérios, os enganos, as vaidades. Certa vez, segundo o dicionário, fui analisar, vaidade significa a qualidade daquilo que é vazio. E o Senhor nos revela em sua escritura que aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que abre mão da sua vida, aquele que perde a sua vida, esse verdadeiramente achará. Mas quem está disposto, irmãos, a pagar esse preço? Filipenses 2:21 vai dizer que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas a palavra nos convida a sermos imitadores do Senhor, como filhos amados. Por que homem, indo edificar uma torre, não se assenta e faz os cálculos do custo desta obra? E o custo é esse, custo de renúncia, de pagar o preço, como a palavra nos revela. É necessário adentrarmos, não somente molharmos a planta do pé, irmão, mas nos esforçarmos a termos profundidade naquilo que o Senhor já tem nos chamado, para que não venhamos a ser elevados por qualquer vento de doutrina, por qualquer sentimento, qualquer embaraço que tão de perto nos rodeia. O Senhor tem nos chamado, eu e você, irmãos, para sermos soldados, vasos feitos para a honra. Meu Deus! E como o irmão falou da aflição, o Senhor usa o vale da aflição para quebrantar os nossos corações. É necessário, irmãos, que o coração seja quebrantado. Perceba que não é uma mudança, nem uma mudança grande, mas é uma mudança total. Se você for no NA,
conversar com quantos ímpios que, segundo ali a sua própria força, largaram uma cocaína ou um crack e mudaram a vida, mas isso não lhes garante a entrada no reino dos céus. Jesus, ele revela na conversa com Nicodemos, que conhecemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Entenda a profundidade. Entre diversos fermentos que Satanás coloca no meio do Evangelho, no meio do próprio povo de Deus, um deles é achar que somos bons e que vamos comprar a entrada do reino dos céus porque não matamos, não roubamos, eu não fumo, mas eu não bebo mais, eu pratico bem, eu frequento o culto, eu vou no culto no domingo. Mas isso não basta, segundo a palavra, que nos convida a uma regeneração, é um novo gerar, formado em Cristo. Mas se não adentrarmos no Evangelho, na Escritura, é com esforço, é com sacrifício. Se não adentrarmos, andaremos nesse caminho com olhos naturais, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2. Quando vocês estão atentos à palavra, irmãos? Glória a Deus, aleluia! É o que nos alimenta. É momento de gloriarmos ao Senhor. Rasga o teu coração, a hora é essa. Não fique desapercebido, para que possa ter transformação real na tua vida e tu não saia daqui de mão vazia. Isso não é um momento de motivacional. Estamos aqui buscando o Criador do céu e da terra, aquele que dá vida e tira vida, aquele que cria o bem e faz o mal, aquele que é o único Senhor e que faz todas as coisas. Mas como está em Coríntios, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque aos seus olhos parece loucura e nem pode compreendê-las, porque elas só são compreendidas de forma espiritual. Mas aquele que é espiritual compreende bem todas as coisas, irmãos. E esse homem espiritual de ninguém é compreendido, diz a palavra. Pela fé Moisés, já grande, diz em Hebreus, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Imagina o tamanho das grandezas e das honrarias que estava disponível para Moisés, mas antes preferiu padecer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, diz a palavra. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá, diz a palavra. Não engane a si mesmo, irmãos. A vida é um vapor, diz a palavra. Quarta-feira, indo para o trabalho, descendo a serra ali no Grande Jacarepaguá, me deparei com um rapaz de moto, caiu debaixo do ônibus, estava ali já com os olhos como sem o espírito, o corpo jogado, sangrando. Passei devagarzinho, ainda sentindo o Senhor de repreender o espírito da morte. Sabemos que nosso Deus é Deus de misericórdia, que Ele é poderoso para no momento da morte dar o espírito de arrependimento, mas serve de reflexão. Salomão em Eclesiastes nos diz o que? Melhor é a casa do luto do que a casa da alegria. É momento de aplicarmos o coração, irmãos, para que não venhamos a olhar para trás, largar o arado. Eu louvo a Deus por este momento de podermos estar na presença do Senhor. Essa é a vida verdadeira. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando vamos em Gálatas, vemos que gozo, paz, alegria são frutos do Espírito. Não há gozo verdadeiro no mundo, não há alegria verdadeira no mundo. E para encerrar, por esses breves versículos aqui em Hebreus 10, a partir do 35,